de Atos, capítulo 20, verso 24. E nós vamos mergulhar nessa noite num tema muito profundo. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Aleluia. Levantamos a Ti um altar de adoração, Senhor. Erguemos o Teu nome. Estabelecemos o Teu governo, Senhor, nessa cidade, nessa terra, através da adoração, declarando o Teu senhorio, declarando que Tu és o Senhor. E agora, Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos nos alimentar da Tua palavra, nós queremos receber a Tua palavra, nós queremos que o Senhor venha nos pegar por dentro, Senhor, que a semente do Teu Evangelho que vai ser repartida nessa noite, ela possa ser recebida em nosso coração, Pai. Que o nosso coração seja uma terra fértil, que possamos entender a Tua palavra, que possamos compreender a Tua palavra, e que nada possa roubar essa semente, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, queridos. Nós vamos começar no verso 24, capítulo 20, verso 24. E daqui nós vamos entender algumas coisas importantes. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. 26. Portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Amém? E hoje, queridos, nós queremos falar sobre quando a igreja perde a visão do céu. Sabe, queridos, a palavra de Deus, quando nós olhamos para a igreja primitiva, quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, quando a igreja moderna olha para a igreja primitiva, nós só temos que nos envergonhar. Esses irmãos da igreja primitiva, eles entenderam o céu, eles entenderam a eternidade, eles entenderam que se eles estavam vivos, eles estavam em Cristo. Glória a Deus. E que se eles morressem, também estavam em Cristo. Aleluia. Então eles entenderam o céu. E quando Roma tentou de todas as formas parar o crescimento do cristianismo, eles começaram prendendo, torturavam e crucificavam os cristãos. A morte de cruz era uma das mortes mais cruéis que uma pessoa poderia ser condenada. Os piores marginais temiam ser condenados à morte de cruz, porque era uma morte lenta, que infligia ao corpo do condenado todo tipo de sofrimento. Ele ia morrendo gradativamente por causa da pressão dos pulmões, da forma que ele estava preso, pregado nos braços, onde ele não podia se apoiar nos braços, pregado nos pés, então não podia se apoiar nos pés, e todos temiam a morte de cruz. Mas quando eles começaram a prender os cristãos, quando eles começaram a torturar os cristãos, uma única coisa lhes era oferecida: se
se você negar a Cristo, nós paramos de te torturar. Nós paramos de bater em você. Nós paramos de ferir você. E a resposta que eles recebiam desses irmãos era uma só: eu já estou morto em Cristo. Pode me matar. Era isso que eles diziam. Eu já estou morto em Cristo. Se você quiser me matar, pode me matar. Então eles crucificavam. E aqueles irmãos que eram levados à cruz, que suportavam a tortura, em todo o tempo em que estava na cruz, não se ouvia um lamento, não se ouvia um queixume, não se ouvia alguém dizendo: ai meu Deus, porque eles iam para a cruz, eles enfrentavam a morte como um passeio, porque eles entendiam o céu. Eles sabiam: se eu ficar vivo, eu estou em Cristo. Se eu morrer, melhor ainda, eu estarei em Cristo. Então Roma, eles começaram a aumentar o sofrimento que eles infligiam aos cristãos. Eles não mais somente crucificavam, não mais somente torturavam. Agora eles crucificavam e às vezes lançavam flechas nas pernas, nos ombros, em partes não vitais do corpo, para que aquela pessoa sofresse mais ainda. Mas os cristãos não temiam a morte. Então eles aumentavam o tipo de dor que eles infligiam aos cristãos. Eles começaram a usar requintes de crueldade. A palavra de Deus diz que o apóstolo João, a palavra de Deus não, os historiadores dizem que o apóstolo João, por exemplo, ele foi condenado à morte e ele foi jogado dentro de um tacho de óleo fervente. Olha a crueldade de uma pessoa. Você enche um tacho de óleo, deixa aquele óleo ferver e você coloca uma pessoa viva ali dentro. E João não morreu? João não morreu, mas quantos morriam pela extrema dor que eles sentiam? Mas os cristãos não temiam. Então eles começaram, eles iam aumentando. Agora eles condenavam a colocar, eles crucificavam e colocavam fogo. E então quando a pessoa estava quase morre, não morre, colocavam fogo para que ela sofresse mais. Ou então levavam para as arenas e davam para os leões, deixavam dias sem comer e deixavam os leões matar aquelas pessoas dentro da arena. Mas todas essas tentativas de parar o cristianismo, todas essas tentativas de que os irmãos ficassem com medo, e com esse medo, e por causa desse medo, eles parassem de pregar, eles parassem de anunciar a Jesus, eles parassem de falar de Jesus. Não, o evangelho continuou crescendo, eles continuavam pregando. Mas nós lemos ali o que Paulo diz, o que está escrito, o que o doutor Lucas escreve: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então Deus me deu um ministério, Deus colocou um propósito na minha vida, e o propósito de Jesus é que eu pregue o evangelho. Então a minha vida não tem valor algum, a minha vida não vale nada a não ser em Cristo, e eu vou gastar a minha vida fazendo isso, e se eu tiver que morrer por causa disso, não tem problema, eu estou em Cristo. Então esses irmãos, essa igreja primitiva, eles entendiam o céu. Esse destemor, você quer ver o que o apóstolo Paulo escreve? Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. O que o apóstolo Paulo escreve? Fugiu Filipenses?
Já está lá? Filipenses 1:21. Portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Olha só, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho. Se eu ficar vivo, muito bem, eu vou viver para Cristo. Mas se eu morrer, glória a Deus, eu antes vou me encontrar com Cristo. Para a igreja primitiva, Cristo era tudo. Para a igreja primitiva, Cristo era tudo. Então esse destemor que eles tinham da morte, não é que eles fossem loucos, não é que eles fossem doidos, não tem medo da morte. Não, primeiro eles entenderam o céu e eles entenderam o inferno. Eles entenderam o céu, e porque entenderam o céu, eles tinham certeza de que estavam salvos. Eles tinham certeza, eu sou Cristo. Não havia dúvida no coração daqueles irmãos que se eles morressem, eles não iriam para nenhum outro lugar, senão para o paraíso de Deus, para descansar com Cristo, para estar com Cristo. Eles não tinham dúvidas que se eles morressem, eles estavam em Cristo. E eles tinham plena convicção que se eles estavam vivos, eles estavam em Cristo. Então eles não temiam a morte. Não temiam a morte, porque Cristo era tudo na vida deles. Cristo era tudo na vida deles. E porque eles entenderam o inferno, então eles fizeram duas coisas. Primeiro, eles anunciavam o Evangelho. Porque quando Jesus fala da sua vinda, quando Jesus é perguntado o que vai acontecer, que sinais nós devemos observar da sua vinda, Jesus ele fala de vários sinais, mas um dos sinais, Jesus diz assim, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Aí você pega, irmãos, uma igreja, uma comunidade, uma congregação, que ela começa com 120 pessoas, mas eram 120 pessoas que, como se diz no linguajar popular, 120 pessoas com sangue nos olhos, gente que não amava a própria vida e que não tinha a própria vida como preciosa, e que a única coisa que queria, eu vou trabalhar para que Cristo venha logo. E se ele disse que para ele vir, para ele voltar, o que precisaria acontecer era o evangelho do reino ser pregado, esses irmãos começaram a pregar o evangelho de uma forma tão intensa, tão tremenda, tão forte, com tanto desejo, que em menos de 100 anos, todo mundo naquela época foi alcançado pelo evangelho. Um pequeno grupo, porque eles queriam ver Jesus, porque eles queriam que Jesus voltasse, mas também porque eles sabiam, irmãos, que uma pessoa que não é salva, para onde vai? Para onde vai? Você sabe para onde vai uma pessoa que não é salva? O que acontece com ela depois que ela morrer? Qual é o destino eterno dela? Quem é que arrisca? Ela vai para onde? Vai para o inferno. Ela vai para o inferno. Sabe que falar de céu e inferno, ninguém fala mais de céu e inferno. Porque as pessoas só querem corrente de prosperidade, as pessoas só querem melhorar de vida, as pessoas só querem, enfim, conquistar coisas. Essa semana eu andava pela cidade e eu vi um convite, venha participar. Vai ser, como é que é? Corredor do milagre urgente. Não basta ser corredor do milagre, tem que ser um milagre urgente. Porque tem que aguçar a vontade da pessoa. Então esses irmãos entendiam que se eles não pregassem o evangelho para o máximo número de pessoas,
pessoas que não ouviram o Evangelho e que não tiveram a oportunidade de receber a Jesus, quando elas morressem, elas iriam para o inferno. Essa é a verdade. Eles entendiam o céu e viviam para Cristo. E eles entendiam o inferno. E por isso, irmãos, eles continuaram pregando o Evangelho, pondo em risco a própria vida, para que um número maior de pessoas fossem ganhas para Cristo. Se a pessoa não quiser ouvir o Evangelho, se a pessoa não quiser ser salva, muito bem, é uma escolha dela. Se ela quiser rejeitar o Evangelho, é uma opção dela. Mas a nossa responsabilidade como cristão é pregar para aquela pessoa a respeito de Cristo, a respeito de salvação. Então esses eram os principais motivos porque a igreja primitiva, ela trabalhou com tanta vontade, anunciando o reino de Deus, colocando a sua vida num segundo lugar e amando mais a Cristo do que a si mesmo. Nós recebemos quase toda semana um número incontável de pedidos de oração. E a igreja moderna, ela perdeu essa noção de céu e inferno. Primeiro, perdeu a noção do céu, porque quando você fala para alguém, irmão, o irmão adoeceu lá, ah, meu Deus, eu não posso morrer, eu não posso morrer, eu não posso morrer, eu não posso morrer. Mas, irmão, você não está em Cristo? A igreja moderna, ela está tão apegada à vida na terra, que não quer saber de se encontrar com Cristo. Ela não tem a paixão por Cristo. Ela não entendeu ainda que se ela está viva, Cristo tem que ser o motivo da sua vida, e que se ela morrer, ela também estará em Cristo. Então a igreja moderna perdeu essa visão. Se você olhar, querido, por que a igreja primitiva ela era tão desapegada? Por exemplo, hoje um cristão moderno tem a sua casa, tem os seus bens. Se alguém disser para você, fulano, você tem que se mudar, você tem que mudar de cidade, você tem que ir para outro lugar. Ah, não, mas como é que eu vou levar a minha mudança? A gente já mudou, acho que eu já perdi a conta, mas acho que umas 15 vezes ou mais. De uma cidade para outra, de um lugar para outro. E quantas vezes aconteceu da gente ir embora de uma cidade e ter tanta coisa que não cabia no caminhão e deixava lá, dava de presente para os irmãos, fica com isso, fica com aquilo. Porque nós, cristãos modernos, nós somos tão apegados. Você vê que as pessoas morrem por causa de um aparelho celular. Quando ele é assaltado, o ladrão diz para ele, me dá teu celular. Não vou dar. E ele é capaz de brigar com aquela pessoa, ele é capaz de entrar em luta com aquela pessoa por causa de um aparelho celular. E ela é capaz de morrer por causa do celular, mas ela não entrega. Porque existe um apego a muitas coisas. Sabe que Jesus um dia diz assim, ó, se alguém te pedir a capa, dá a túnica também, dá tudo. Se alguém te pedir, dá. Entrega. Mas nós, cristãos modernos, não. Nós somos apegados à vida, apegados a essa terra. A gente fica pensando, mas e a minha casa? Mas e meus cachorrinhos? E tal coisa? E tal situação? Às vezes a pessoa diz, eu não vou ao culto, pastor, porque eu tenho medo de deixar minha casa sozinha. É perigoso aqui. Tá, e aí? Quem é esse Deus que não pode cuidar da sua casa? Quem é esse Deus que não pode cuidar das suas coisas? Então, quando os pedidos de oração chegam, existe no coração das pessoas, de um modo geral, uma grande preocupação: que aquela pessoa que está enferma seja curada.
Não, Deus tem que curar. Deus tem que curar de qualquer jeito. Deus tem que curar. Mas qual é a maior preocupação de Deus? Qual é a maior preocupação do Senhor? É que ele seja curado ou que ele seja salvo? Nós acompanhamos nesses últimos tempos alguns óbitos de familiares e pessoas daqui do ministério. E toda vez que chegou a notícia, pastor, a pessoa está muito mal, a pessoa está muito doente, a primeira pergunta que eu faço: já recebeu a Cristo? Já está salvo? Já. Então, amém. Glória a Deus. Está salvo? Amém. Vai descansar no Senhor, vai ficar com Cristo, vai entrar na eternidade, vai para o Senhor. Amém. Agora, e se eu perguntar, essa pessoa está salva? E você disser, não sei. Então você tem que ter uma grande preocupação. No teu coração tem que ter uma grande preocupação. Você tem que entender o inferno. Pastor, o senhor quer dizer então que a gente não tem que orar para que as pessoas sejam curadas? É lógico que nós temos que orar para que as pessoas sejam curadas. É lógico que nós vamos interceder para que Jesus restaure a saúde, porque nós não podemos negar a oração e porque nós sabemos que Deus pode curar. Mas mais do que curar, Deus quer salvar. Deus quer salvar. Porque quantas vezes Jesus, quando ele fala, por exemplo, dos pecados sexuais, que ele fala naquela parábola: se a tua mão te faz pecar, corta ela fora. Você já leu isso na Bíblia? Quem já leu? Se a tua mão te faz pecar, corta ela fora. Porque é melhor você entrar sem ir para a glória, você entrar na eternidade sem uma mão, do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Se os teus olhos te fazem pecar, é melhor você arrancar ele e permanecer em Cristo, do que ir com o corpo inteiro e perfeito para o inferno. Então eu vou me preocupar se essa pessoa está enferma? Vou, mas a minha principal preocupação tem que ser: essa pessoa está salva? Se eu entender o inferno, querido, você precisa entender o que é o inferno. Existe um ditado popular que diz que para morrer basta estar vivo. Então eu vi essa semana 2 casos de pessoas que morreram, pessoas que nem doentes estavam. Um cidadão estava num bingo, e lá no bingo foi sorteado um carro 0, e ele foi chamado para receber o prêmio. Ele estava lá no local, e ele saiu do lugar dele, e filmaram ele saindo do lugar dele todo feliz da vida. Quando ele subiu do palco, ele deu 2, 3 passos, caiu morto. Teve um infarto fulminante, morreu na hora. Não teve jeito de trazê-lo de volta à vida. Agora, essa semana, eu creio que foi sexta-feira ou ontem, eu vi no noticiário: um rapaz estava dormindo na cama dele, dormindo de noite, no meio da noite, e houve um tiroteio, e um tiro de fuzil atravessou a parede e acertou nele. Ele morreu enquanto estava dormindo, nem viu. Ele nem sabe o que aconteceu. Quando ele acordou, ele já estava na eternidade. Como acordou, pastor? O senhor disse que ele morreu. Morreu aqui, mas ele entrou na eternidade. Então, se você entender o que é a eternidade, querido, você vai se preocupar mais com aquele parente seu que você sabe que não recebeu a Jesus, com aquele seu colega de trabalho que você sabe que não recebeu a Jesus, com aquele seu parceirão que você gosta muito,
que não recebeu a Jesus, com pessoas do seu círculo de amizade, que você sabe que se elas morrerem, elas não terão salvação. A igreja primitiva entendeu que a oportunidade de salvação nos é dada até quando? Até quando nos dá a oportunidade de salvação? Até quando você pode pregar salvação para uma pessoa? Hã? Quem falou? Quando ela está viva. E quando ela está viva, até se estiver em coma, vai lá e prega para ela. Mas enquanto ela está viva, ela pode dizer: sim, eu recebo a Cristo. Enquanto ela estiver viva, ela pode escolher a salvação, ela pode escolher Cristo, ela pode escolher o seu destino eterno, ela poderá dizer: eu quero a Cristo, enquanto ela estiver viva. Nós precisamos saber, nós precisamos entender. Mas pastor, eu preguei para aquela pessoa e ela não quer nem saber. E isso é uma escolha dela. Ela não quer, ela rejeita o Evangelho, é uma opção dela. Mas você fez a sua parte. Olha o que Paulo falou lá: eu não tenho mais responsabilidade com o sangue de vocês. Olha o que ele diz, no verso Atos 20, 25, e agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Olha, irmãos, o negócio é o seguinte: eu estive aí quantas vezes, mas agora vocês nunca mais vão me ver, porque eu vou morrer. Portanto, no dia de hoje, hoje, eu vos protesto que eu estou limpo do sangue de todos. Por quê? Porque ele já pregou para eles. A nossa responsabilidade como cristão é pregar. O que a pessoa vai fazer com aquilo que ela ouviu não é mais problema seu. Deus não vai te cobrar. Deus poderá te cobrar se você falou 500 vezes para essa pessoa e você nunca pregou salvação para ele. Aí Deus vai te cobrar. Você vai lá no compadre, toma chimarrão, come churrasco, faz isso, faz aquilo, e nunca pregou salvação para ele. Isso Deus vai te cobrar. No tribunal de Cristo, Jesus vai te perguntar. Agora, nós precisamos entender o que é a eternidade. Nós precisamos entender o que é a eternidade. Esses irmãos da igreja primitiva, eles enfrentavam a morte, queridos, porque você precisa entender, eles eram queimados vivos, eles eram colocados nas arenas, eles eram esquartejados, eles eram queimados vivos. O seu corpo, quando enfrentava a morte, muitas vezes virava em nada, virava um lixo. Mas o que entra na eternidade, irmão, não é o seu corpo. Por isso que Jesus fala: entra assim. Entre assim. Agora, recentemente, nós estivemos lá no sepultamento da sogra da Janice, com problema nos pulmões, tão grave, que ela, quando tossia, via pedaços no pulmão. Mas ela não vai entrar assim na eternidade. Ela não entrou assim na eternidade. Ela não vai ficar na eternidade inteira. Eu não consigo respirar. Não, querido. Quando o coração parou de bater, quando você morreu, você entrou na eternidade. Acabou o sofrimento, diz a palavra. Bem-aventurados aqueles que desde agora entram no descanso do Senhor. Acabou o sofrimento. Não tem mais dor. O seu corpo não está mais mutilado. Não existe mais uma deficiência. Não existe mais uma doença. Tudo isso fazia parte do nosso corpo corruptível. Mas vamos imaginar, apenas imaginar, esse moço que morreu dormindo, em perfeito estado de saúde, se ele não recebeu a Cristo.
Se ele morreu sem salvação, não há mais nada que possa ser feito. Não adianta mais acender vela, não adianta mais rezar a missa, não adianta mais orar, não adianta mais, como algumas religiões ensinam, você vai lá e você se batiza por ele. Isso não existe. A hora que o coração parou de bater, na hora que ele morreu, ele entrou para a eternidade. Mas sabe qual é a diferença entre você e esse moço? É que o dia que você morrer, se você está em Cristo, você entra no descanso do Senhor. Você entra no lugar de descanso. Jesus fala para aquele homem: você vai estar comigo no paraíso. Acabou o teu sofrimento. Acabou a tua dor. Você já está em Cristo. Você já está em Cristo. Você já estará com Cristo. Agora, aquela pessoa que morreu sem salvação, aquela pessoa que entrou na eternidade sem ter recebido a Cristo, a palavra de Deus diz que ela já vai para um lugar de sofrimento que será eterno. Embora ainda não compareceu diante do Senhor, porque os não salvos vão comparecer diante do Senhor no tribunal de Cristo para ouvir uma única coisa: você está condenado. Sabe o programa aquele que você está demitido? Jesus vai olhar para eles e o Senhor vai dizer para eles: você está condenado. Todo não salvo. Todos que morreram sem Cristo. Todos que rejeitaram a Cristo. Todos que não confessaram o Senhor. Agora a pergunta é: você entende o céu e você entende o inferno? Se hoje viesse uma perseguição sobre os cristãos no Brasil, e você tivesse que sair de casa, tivesse que abandonar tudo, você abandonaria? Ou você seria um daqueles que negaria Cristo para não sofrer? Se você tivesse que abandonar a tua casa, o teu conforto, teus bens, teus equipamentos, as coisas que você tem e que são tão preciosas para nós, você teria coragem de abandonar essas coisas por causa de Cristo? Você teria coragem de ver alguém torturando a sua família e dizendo: negue a Jesus, que nós vamos parar? Como a história de Mohamed, que vivia num país islâmico, filho de um homem muito rico, mas que quando recebeu a Cristo, o seu pai o condenou à morte. E um dia sua casa foi invadida e 7 homens tomaram a sua esposa e violentaram a sua esposa, estupraram a sua esposa e diziam para ele: nega Jesus que nós vamos parar. E a esposa virou para ele o rosto e disse: não negue Jesus. Tudo que nós temos é Jesus. Não negue. Isso aqui é só um corpo. Não negue. Não negue. Nós não sabemos o que é isso. Nós, cristãos brasileiros, achamos que sofrer por causa de Cristo é quando alguém coloca lá alguma coisa nas mídias sociais. Oh meu Deus, me ofendeu tanto. Ai, como eu estou sofrendo por causa de Cristo. Você não está sofrendo por causa de Cristo. Mas essas pessoas, elas entenderam o céu. Elas entenderam a eternidade.
Veja que quando nós lemos a história do apóstolo João, por exemplo, o apóstolo João era tão apaixonado por Cristo, ele era tão apaixonado por Jesus, e ele já havia enfrentado 3 vezes 3 condenações de morte, e não morreu. Mas a palavra de Deus diz que ele já era um homem idoso, e que agora eles tentaram 2, 3 vezes matá-lo, não estavam um jeito dele morrer. O homem não morria, parecia um Highlander, não morria nunca. Então eles mandaram, manda ele para Patmos, quem sabe lá uma serpente mate ele, quem sabe um escorpião mate ele, põe ele a quebrar pedra lá, quem sabe ele morre lá, e João não morreu. Mas quando João recebe a revelação do Apocalipse com seus 80 e poucos anos, quantas pessoas você conhece com 80 e poucos anos? Você imagina na época de João, querido, quando eu era guri, uma pessoa nem chegava a 80 anos, era 50, 60 anos, eu já morria velho, já comido todo. Você imagina na época de João, que não tinha vitaminas, não tinha. Hoje as pessoas tomam vitaminas, tomam coisas para prolongar a sua vida. Você imagina João, um senhor idoso, no ano 80 e poucos da era cristã, condenado a quebrar pedra. Mas a palavra de Deus diz que era o dia do Senhor, e aquele homem idoso, apaixonado por Cristo, encontrou um lugar para ficar lá adorando ao Senhor, para ficar lá orando. E Jesus veio visitar João na ilha de Patmos. Eu fico imaginando quando João ele ouve aquela voz, a voz como o som de uma cachoeira, como o som de muitas águas, como o som da usina de Itaipu quando abrem as suas correntes, aquele barulho intenso. Assim era o som da voz de Jesus. E quando ele se vira e ele vê que é Jesus, ele vê que é Jesus. Que saudade de Jesus. O cristão moderno não tem saudade de Jesus, não tem saudade de estar com Jesus, não tem saudade de ouvir a sua voz. De vez em quando eu posto alguma foto lá tocando chofar, e diz, tem que parar com esse negócio aí de trazer esse judaísmo para dentro da igreja. E às vezes eu digo assim, meu filho, se você não reconhecer o toque de chofar, Jesus vai vir, você vai achar que é um berrante, vai achar que é uma festa sertaneja, você não vai saber identificar que é Jesus que está vindo, vai achar que alguém está tocando um berrante, e é o chofar que está tocando. João era apaixonado por Jesus, era apaixonado por Cristo, apaixonado pela sua presença. A igreja primitiva era apaixonada por Cristo. Eles andavam quilômetros e quilômetros para se reunir, porque não podiam se reunir nas cidades. Mas a pessoa diz, lá é longe, pastor, lá é longe, lá o vento faz a curva. Por que o senhor foi construir lá? Mas os irmãos andavam longe. João Batista, as pessoas andavam 100 e poucos quilômetros para ir no deserto ouvir João Batista pregar. A fome, o desejo de Deus, o desejo pela eternidade, o desejo por estar com o Senhor, o desejo de ouvir a sua voz, o desejo pela sua presença, o amor pela sua presença, o amor pela sua presença. Eu fico pensando quantos que hoje seguem a Cristo, hoje receberam a Cristo, são cristãos, receberam a Cristo, mas não amam a sua presença, não são adoradores.
E essas pessoas acham que o dia que elas morrerem, que quando elas entrarem na eternidade, elas já entram adoradores, né? Já entram, uau! Porque se pensa que a morte melhora as pessoas. Porque se pensa, não, morreu agora, é um anjinho lá no céu, é uma estrela. Não, não é anjinho, não é estrela. Existem coisas que ele vai ter que aprender lá na eternidade, porque não aprendeu aqui na terra. Ele não ama a presença do Senhor, ele não ama Jesus, ele não ama estar com o Senhor, ele não ama ouvir a sua voz. Ele sequer obedece o que o Senhor fala. Quando você vê na palavra de Deus que o Senhor chamou Noé, numa época como a nossa, porque a palavra de Deus diz como era nos dias de Noé, assim será na volta do Senhor. Deus chama Noé e diz para Noé: você vai construir uma arca desse tamanho, desse jeito, com tantos andares. Deus entrega para Noé o projeto e diz para ele: porque vai vir um dilúvio, vai chover 40 dias e 40 noites e tudo vai ser destruído. Que Noé não questionou ao Senhor. Nunca havia descido chuva sobre a terra. E Noé começou a trabalhar 120 anos. Se você chegar para os pregadores modernos, chegar para o Soares, chegar para o Valdemiro e dizer para eles: você vai pregar 120 anos e você só vai ganhar 8 pessoas, você só enlouquece. Porque quem se preocupa com resultados não entendeu o reino de Deus. Noé foi lá construindo 120 anos. Um dia Deus disse: entra para lá, ele entrou. E aí Deus disse: deixa quem vai trancar sou eu. Deus fechou a porta por fora. E quando veio a chuva, as pessoas se lembraram que por 120 anos Noé disse que iria acontecer um dilúvio. Quantas pessoas, quando entrar na eternidade, vão dizer: meu amigo me falou, eu devia ter aceitado a Cristo. Na eternidade vão dizer: eu devia ter amado ao Senhor. Eu devia ser mais apaixonado por Cristo. A minha família está enfrentando uma grande luta. Meu irmão está com câncer. Está se tratando, está com câncer. E quando eu recebi a notícia de que ele talvez tivesse pouco tempo de vida, embora nós conhecemos a Jesus ainda como criança, eu tinha 6 anos, ele devia ter 8, 9 anos. Eu pensei no meu coração: eu preciso falar com ele. Preciso falar com ele. Então eu fiz uma viagem bem doida. Consegui uma carona, nosso carro estragado, consegui uma carona para ir e uma carona para voltar. Eu fiquei menos de 24 horas em Porto Alegre. Eu fui no hospital falar com meu irmão. E eu falei para ele sobre salvação e reino, sobre eternidade. Sobre não deixar coisas mal resolvidas, sobre perdoar. Conversei um tempo com ele no hospital. E com toda a sinceridade do meu coração eu disse para ele: Deus pode te curar. Deus pode restaurar a tua saúde a hora que Ele quiser. Mas Ele pode estar te dando esse tempo para você resolver as coisas. Deus pode estar te dando esse tempo
te acertar as coisas da tua vida, com Ele, com a família, com amigos. Você que sabe, eu não sei. Eu vim até aqui para te dizer isso. E de lá para cá, ele tem estado vivo pela graça de Deus. E um dia desses ele estava bem melhor. Ele continua tomando medicação, fazendo tratamento, mas ele estava bem melhor. Ele me mandou uma foto: estou indo para o culto, estou indo para a igreja. E ele abriu a palavra nesse texto: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele trouxe uma breve palavra para aquela congregação, falando que agora ele vivia só para Cristo. Ele sabia que podia morrer a qualquer hora. Ele sabia que não poderia ter muitos anos de vida, talvez alguns meses, ou alguns dias, algumas semanas. Mas ele estava vivo para Cristo. E se ele morresse, ele ia para Cristo. E o médico perguntou para ele: você não tem medo de morrer? Ele disse: não. Doutor, eu estou em Cristo. A igreja moderna perdeu a noção do céu e do inferno. Quando você entender, querido, que existe um lugar para você em Cristo, que você está em Cristo. Então, pastor, quer dizer que eu tenho que me entregar agora? Não, querido, não é isso. Mas viva para Cristo. Não seja tão apegado a coisas. Não seja tão apegado a coisas. E você, a partir de hoje, quando você olhar para os seus amigos, quando você olhar para as pessoas da sua família, e que você sabe que não são salvas, que o Espírito Santo inquiete o teu coração. Que você entenda que você precisa pregar para ela. Que você precisa pegar o seu telefone e dizer: fulano, eu preciso falar contigo. Eu preciso falar contigo um assunto muito importante. E você deixar o Espírito Santo te usar para pregar salvação para aquela pessoa. Se ela morrer sendo salva, porque você pregou o Evangelho, glória a Deus. Se ela morrer rejeitando o Evangelho, Deus não vai te cobrar. Mas você precisa entender. Você precisa entender que existe céu e existe inferno. Fique de pé. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Cristo. Às vezes você tem se apegado a tantas coisas. Se você olha lá no seu armário, tem tanta roupa que você não usa, e você não consegue soltar aquelas coisas. Existe lá tantos calçados que você não usa mais, e você não larga. Que você seja apaixonado por Cristo. Que você seja apaixonado por Cristo. Que você possa dizer como Lucas escreveu: eu não tenho minha vida como preciosa. Eu estou disposto a gastar a minha vida por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Eu sou capaz de gastar a minha vida, meus bens,
para que outras pessoas conheçam a Cristo. Adore a Ele nessa noite. Se a tua vida é tão preciosa, quem sabe hoje você precisa dizer para o Senhor: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa por eu ser tão egoísta. Eu perdi a visão do céu. Eu perdi a visão da eternidade. Como que eu vou comparar 50, 60, 80 anos com a eternidade? Como que eu vou comparar uma vida nessa terra com uma vida eterna em Cristo? Como que eu vou comparar a eternidade com Cristo com os anos nessa terra? Nós precisamos aprender a ser apaixonados